Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área, e nesse vídeo iremos falar sobre alguns algoritmos para via aérea artificial. Então, entenderemos aqui como e quando implementar uma via aérea artificial em diferentes situações dentro de uma terapia intensiva. Então, se você tem dúvidas em relação a esse tema, você está na videoaula certa. Não se esquece, ativa aí o sininho, se inscreve aqui no canal, também deixa o seu like e compartilhe esse conteúdo com os seus colegas. Bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Vamos aqui discutir agora, visualizar, na verdade, alguns algoritmos para via aérea artificial. Então veremos algoritmos gerais sobre via aérea, numa situação de parada cardíaca e também em situações, por exemplo, como de via aérea difícil. Então, nesse primeiro algoritmo aqui, ó, há algoritmo geral para vias aéreas. Então veja, ó, o paciente ele necessita de intubação. Então, é aquele paciente que está numa situação de gasping, né? Tá agonizando, está em parada cardíaca. Se a resposta é sim, vá para o algoritmo de parada cardíaca, que é exatamente o próximo que veremos. Se a resposta é não, esse paciente tem uma via aérea difícil, sim, também existe um algoritmo específico para via aérea difícil. Também veremos nessa videoaula. Se a resposta é não, parta para a sequência rápida de intubação. Então, tenta intubar o paciente. Foi bem sucedido? Ótimo. Manejo pós-intubação. Conectar esse paciente na ventilação mecânica, né? Insuflação ali do balonete, dentre outras medidas. Se a resposta for não, esse paciente está falhando em manter a oxigenação, então pense que ele tem aqui, ó, um algoritmo específico para via aérea que falhou. Se a resposta é não, houve tentativa, né, por 2 profissionais ou mais experientes e não conseguiu, por exemplo, intubar esse paciente, novamente, vá para o algoritmo de falha para manutenção de vias aéreas. Se a resposta é não, aí você volta aqui e pensa na sequência rápida de intubação, tenta a intubação desse paciente, e aí você tende a seguir para o caminho, né, de uma intubação bem sucedida e os manejos pós-intubação. Como é o algoritmo de via aérea na parada cardíaca? Então, o paciente está em parada cardíaca, começa a ventilar com o famoso AMBU, né, que no caso aqui é a bolsa, válvula, máscara, ou utilizando algum dispositivo extraglótico. A ventilação está bem sucedida? Se a resposta for sim, pense em relação a é necessário intubar esse paciente? Se a resposta é não, vai precisar de uma via aérea definitiva. Esse paciente ele não está conseguindo manter uma boa ventilação, precisa de uma via aérea definitiva, tem que intubar esse paciente, tá? A intubação é necessária? Sim, então, de novo, vai para uma via aérea definitiva. A intubação é necessária? Se a resposta for não, não, o paciente já voltou da parada, então, a próxima pergunta é, retornou a circulação de forma espontânea? Então, não só a parada respiratória e a parada cardíaca, né? Mas voltou tanto a ventilar adequadamente quanto a circulação normal? Sim. Então, esse paciente ele precisa aqui, né, de uma via aérea, de um algoritmo para via aérea difícil. Se a resposta é não, volta para a questão de estar mantendo uma ventilação adequada, é necessário intubar esse paciente, e aí, é pensamento, né, de se a resposta for não, pensar aqui numa via aérea definitiva. Algoritmo para via aérea difícil. Então, você já começa pensando o seguinte, ó, é a previsão de uma via aérea difícil e existem algumas formas de avaliação para saber se o paciente tem uma via aérea difícil ou não. Se a resposta é sim, peça ajuda, tá? Peça ajuda, principalmente a alguém com mais experiência em relação à intubação. Você não deu aqui, foi forçado a agir? Sim. Então você começa aqui, ó.
administrar os fármacos, né, para a sequência rápida de intubação. A melhor tentativa foi bem sucedida? Foi. Então, você foi lá, conseguiu intubar o paciente, ótimo, inicia manejo pós-intubação. Se não, você tenta o quê? Vai para o algoritmo de via aérea falha, que tentou-se intubar o paciente e falhou. Então, foi forçado a agir? Não. Mas o paciente está mantendo uma oxigenação inadequada? Também pense em algoritmo para via aérea falha. Não, ele está mantendo uma boa oxigenação. Beleza. Só que existe uma previsão de sucesso com reoxigenar esse paciente e intubar? Se a resposta for sim, ele está fisiologicamente estável? Tolera a apneia? Se a resposta também é sim, intubação, de novo, com sequência rápida, tá? Com dupla preparação. Se no caso aqui a resposta é não, aí tem que partir aqui, ó, técnica com o paciente acordado, tá? Foi bem sucedida? Foi. Então, inicia manejo pós-intubação. Conseguiu intubar esse paciente aqui, né? Não nas melhores condições, mas conseguiu intubar? Sim. Então, manejo pós-intubação. Se a resposta for não, aí você vai precisar de algum tipo de dispositivo mais avançado. Então, pensando aqui, por exemplo, numa intubação com dispositivo extraglótico, né, uma crico também, algo que mantenha a ventilação e a oxigenação desse paciente, visto que as medidas iniciais falharam. E o último algoritmo é algoritmo para via aérea falha. Então, falamos muito aqui, né? Ó, não conseguiu? Parta para o algoritmo de via aérea falha. O que é isso? O paciente ele tem critérios para via aérea falha? Foi o que vimos anteriormente. Se sim, peça ajuda. Tá? Esse paciente ele tem uma via aérea falha, tentou se intubar, não conseguiu. Ele está falhando em manter a oxigenação? Se a resposta for sim, vai partir para o acrico, tá? Que é um dispositivo de via aérea provisório. Se a resposta é não, aí eu tenho um pouco mais de tranquilidade, posso pensar numa videolaringoscopia, tá? Numa endoscopia flexível, numa intubação utilizando algum dispositivo extraglótico, tá? Além disso, parte-se para o tubo endotraqueal, observa-se, né, se o balonete e esse tubo ele está bem posicionado, se o balonete está adequadamente insuflado. Se sim, manejo pós-intubação. Se a resposta for não, prepara esse paciente para a viéria definitiva e a remoção do dispositivo extraglótico. Tá? Então é isso, gente. Chegamos ao final aqui de mais uma videoaula no nosso canal, dessa vez falando sobre alguns algoritmos para via aérea. Então falamos aqui em situações de parada cardíaca, uma situação de via aérea difícil, via aérea que falhou, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo com seus colegas e ative o sininho para toda semana receber notificação de 2 novos vídeos aqui no canal, falando e atualizando você sobre as últimas orientações práticas de ventilação mecânica de 2024. É isso, até o próximo vídeo.